Que você esteja bem e em paz. Vamos dar sequência à abordagem que estamos fazendo a respeito das cartas pastorais de Paulo. Estamos estudando nesta série a primeira carta de Paulo a Timóteo. E hoje, neste vídeo aqui, vamos abordar o capítulo 5. Tá? O apóstolo Paulo ele vem dando uma série de orientações a Timóteo, no sentido do pastoreio, da administração da igreja, no proceder, na conduta, e uma série de coisas, como vimos nos 4 vídeos anteriores. Hoje vamos entrar nessa pastoral 5, onde vamos abordar o 5º capítulo da primeira carta a Timóteo. Portanto, se você tiver uma Bíblia e quiser acompanhar, 1 Timóteo capítulo 5. Vamos ler os versos 1 e 2. Não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs, com toda a pureza. Quando ele diz não repreendas o homem idoso, ele não está dizendo que não é para corrigi-lo, mas ele troca essa expressão repreender por exortar. A expressão exortar é uma ação mais branda do que repreender. Isso porque nós devemos respeito às pessoas mais velhas. É interessante que no capítulo anterior, no capítulo 4, ele fala ninguém despreze a sua mocidade. Mas quando ele fala ninguém despreze a sua mocidade, ele dá algumas orientações de como Timóteo deveria agir para que ninguém desprezasse a sua mocidade. Nós vamos ver aqui que é uma via de duas mãos. Vamos ler o capítulo anterior, verso 12, capítulo 4, verso 12. Ninguém despreze a tua mocidade. Pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis, na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ele se tornando padrão dos fiéis nessas atribuições, a sã doutrina, que é a palavra, né? No procedimento, ou seja, na sua conduta, uma conduta respeitável, cordata, harmoniosa, doce. No amor, a congregação tem que sentir que o pastor a ama. O pastor deve amar de fato, um amor sem fingimento, a sua congregação. A fé tem que ser inabalável. E na pureza. Ele sendo padrão dessas coisas, ele conseguirá exortar ou corrigir o idoso com exortação e não repreensão, com amor. Então ele fala, não repreendas ao homem idoso, antes exorta-o como a pai. Isso porque nós devemos respeito e reverência aos mais velhos, até mesmo para não quebrarmos o 5º mandamento. O 5º mandamento, honra teu pai e tua mãe, não se refere apenas ao pai e à mãe biológico, imediato, mas sim os ancestrais, os patriarcas, aquele que exerce algum tipo de autoridade, né? O próprio Deus em primeiro plano, que é o nosso pai. Então nós devemos respeito para com esses mais velhos, né? Então nós vemos que é uma vida de mão dupla. Ele respeita essas pessoas e quando houver a necessidade da correção, então ele faz com amor, em exortação, como se fosse o pai dele, esse homem mais velho que ele deveria corrigir, né? Com a autoridade pastoral. Há que se entender que uma correção ela pode gerar mágoas na pessoa que está sendo corrigida. Então por isso deve ser feita somente quando há mesmo necessidade de ser feita. E com muito amor, com muito respeito, com muita humildade, com carinho, tá? Para com aquela pessoa. Aos moços, como a irmãos. Então aos mais jovens, quando ele tiver que exortar, né? Corrigir os mais jovens, como a um irmão, tá? Aos mais velhos devemos reverência. Ao corrigir os mais jovens, devemos tratá-los como amados irmãos em Cristo, com amor fraterno, sempre deixando claro que a correção ela busca o bem. O propósito da correção é o bem, e nunca o mal, nunca a divisão, nunca a humilhação. Não, é sempre
promover o bem. Todos nós. O pastor também precisa de correção. Quando menos, talvez quanto menos experiência uma pessoa tenha, talvez ela precise de mais correção. Mas sempre lembrando, corrigir, sempre lembrando da irmandade fraterna. Somos entranhados laços de misericórdia e de amor fraterno que nós devemos produzir em nós mesmos ao lidarmos, né, com os nossos irmãos. Verso 2 diz, as mulheres idosas como a mães, tá? São semelhantes orientações como ele deu para os homens mais velhos e para os jovens, para os moços. As mulheres idosas como a mãe, as moças como irmãs. As orientações são as mesmas que deu para os homens, os mais velhos e os mais jovens. Da mesma forma com relação às mulheres. As mais idosas como a mães e as mais novas como a irmãs. Agora aqui vem uma ênfase no tratar com as moças mais jovens, com toda pureza. Tá? Então, as mulheres devem ser sempre vistas como irmãs, desenvolvermos com elas o amor fraterno de irmãs, tá? E lembrando sempre que são ovelhas de Cristo, tratá-las sempre com toda pureza, sem nenhum tipo de malícia, sem nenhum tipo de pensamento que não seja pertinente ao amor fraterno que deve existir na comunidade cristã. Aquelas irmãs, elas são tratadas como ovelhas queridas e amadas por Cristo. Um pastor, um presbítero, ele deve ter sempre em mente que Cristo confiou àquela congregação para que ele dê os ensinos e ele se torne padrão dos fiéis, padrão em tudo. Tá? Então, você vê que as orientações no verso 1 e 2 são iguais para os homens mais velhos e para os homens mais jovens. E também para as mulheres mais velhas e as mulheres mais jovens. E ele dá essa ênfase, dizendo, tratar as irmãs, né, com toda a pureza. Depois ele vai abordar aqui, a partir do verso 3, a questão das viúvas. Vamos ler o verso 3. Honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Honrar é não fazer diferença, mas ter cuidado especial. Na época que Timóteo ele iria pastorear, estaria pastoreando a igreja de Éfeso. E na igreja de Éfeso estava acontecendo um problema ali, onde estava sendo desviado o dinheiro de assistência às viúvas. O que era muito importante? Por que era muito importante a assistência às viúvas naquela época? Porque naquela época a mulher ela dependia única e exclusivamente do homem. Então, se ela perdesse o marido, ela perderia o provedor. E muitas dessas mulheres não tinham filhos, netos, que pudessem prover o sustento para ela. Então, a igreja competia à comunidade cristã o amparo a essas viúvas. Tá? Mas é tratado como viúva somente aquelas que são que têm de fato uma vida santa, cristã, e que não têm o provedor. Essas são tratadas viúvas, por isso que ele fala as verdadeiramente viúvas, tá? Verso 3, honra as viúvas, verdadeiramente viúvas. Verso 4, ao ler a sequência vai ficando mais claro. Verso 4, mas se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. Então, as verdadeiramente viúvas que precisavam de amparo eram aquelas que não tinham filhos e netos. A preocupação aqui é criar um assistencialismo que vai acomodar esses filhos e netos, que não vão se preocupar com a sua mãe, com a sua avó que é viúva, porque a igreja cuida dela. E eles não vão aprender a cuidar da sua própria casa, a cuidar, a honrar a sua mãe, a sua avó, cumprir o 5º mandamento. Ele não vai aprender a exercer essa piedade, de cuidar, de se responsabilizar, de ser provedor desta avó que está viúva, ou desta mãe
que está viúva. Então compete a eles cuidarem dela, né? Então, para que não haja esse assistencialismo, aquelas que têm filhos e netos, os filhos e os netos deveriam ampará-la. Verso 5. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva e não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Tá? Essa daqui que é o modelo da viúva que vai ser amparada pela igreja. Aquela, porém, que é verdadeiramente viúva, não tem amparo, espera em Deus e persevera em súplicas e orações noite e dia. Então esse dinheiro não pode ser desviado para pessoas que têm, para outras pessoas, mesmo que viúvas, outras mulheres, mesmo que viúvas, mas que têm amparo de filhos e netos. E sim, a concentração é total nessas que não têm amparo. Tá? Olha só a diferença aqui do verso 6. Entretanto, a que se entrega a prazeres, mesmo viva, está morta. Então, aqui nós vemos que os recursos da igreja é para manter as viúvas piedosas e não para manter os prazeres ilícitos das que se entregam a tais prazeres. Tá? Não é cristão você dividir o recurso que é destinado a quem realmente precisa com aquela pessoa que vai esbanjar em prazeres ilícitos. Seria a mesma coisa que a igreja estar promovendo e bancando o pecado na vida daquela pessoa. Então, se a viúva ela vive em promiscuidade, os recursos da igreja não poderão bancar isso. Tá? Então os recursos da igreja devem ser para aquela viúva que é piedosa, que é fiel a Cristo, a sã doutrina e que está sem amparo, está não tem filhos, netos para provê-la. E não para aquela que se entrega a prazeres e tudo, que vai acabar, esse dinheiro será para manter esse tipo de vida, né, a promiscuidade. Não quer dizer que nós não devemos atender, se uma pessoa que vive em promiscuidade houver uma necessidade, não quer dizer que nós vamos fechar os olhos e não atender a pessoa naquela necessidade, não é isso. Mas aqui existia um cadastro para a manutenção dessas viúvas que não tinham provedor. Tá? Então havia um critério aí para que a igreja bancasse a vida dessas mulheres. Dentro ainda desta questão aqui, verso 7. Prescreve, pois, estas coisas, para que sejam irrepreensíveis. Então Paulo, ele manda Timóteo prescrever isso. Vai receber esse benefício aquelas viúvas que realmente estão desamparadas. E não as viúvas que têm provedor, filhos ou netos, e nem aquelas que estão gastando a vida em luxúria, promiscuidade, algum tipo de pecado, né? Se entregaram a prazeres, tá? Então Paulo regulamenta essa questão das viúvas. Vamos ler aqui do verso 8 ao verso 13. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior que o descrente. Então, se ele tem mãe ou avó que está viúva, ele tem que ampará-la. Se ele não cuida dos da própria casa, negou a fé e é pior que o descrente. Ele não pode simplesmente se acomodar e falar, deixa que a igreja cuida dela, que eu não vou cuidar não. Isso daí é negar a fé e ser pior que o descrente. Porque o descrente normalmente ele vai amar sua mãe, a sua avó, vai cuidar dela. Verso 9. Não seja inscrita, tá vendo? Que existe aqui um cadastro para receber o benefício. Não é aleatório, não é um assistencialismo, mas é uma preocupação em atender quem realmente precisa, quem realmente não tem outro recurso, tá? Não seja inscrita, senão viúva, que conte ao menos 60 anos de idade e tenha sido esposa de um só marido. Seja recomendada pelo testemunho de boas obras, tenha criado filhos, exercitado hospitalidade, lavado os pés dos santos, socorrido os atribulados, se viveu na prática zelosa de toda boa obra. Então existe aqui um perfil da mulher santa, a mulher que realmente é cristã, que vivia na comunidade cristã, mesmo casada, vivia em boas obras, de boa fé e tudo. Então essa que perdeu o provedor e está desamparada,
a igreja vai amparar ela. A comunidade cristã que ela sempre se dedicou, que ela sempre cuidou dos atribulados e dos outros, conforme está escrito aqui, a igreja vai ampará-la sim, tá? Agora olha só o verso 11. Mas rejeita viúvas mais novas, porque quando se tornam levianas contra Cristo, querem casar-se, tornando-se condenáveis por anularem o seu primeiro compromisso, tá? Além do mais, aprendem também a viver ociosas, andando de casa em casa, e não somente ociosas, mas ainda tagarelas e intrigantes, falando o que não devem. Então essas outras que têm esse tipo de postura, que são mais jovens, que podem se casar novamente, casar legalmente, criar filhos, como nós vamos ver aqui para frente, mas que recusam isso para ter uma vida ociosa, leviana e tal, essas que contêm esse tipo de vida, mesmo tendo passado pelo drama da viuvez, elas não representam a comunidade cristã. Então, para que não sobrecarregue a igreja, para que não divida os recursos, porque uma igreja, a maioria das vezes, não arrecada tanto assim como as pessoas imaginam, né? Não uma igreja que cuida dessa questão social mesmo. Essas normalmente têm dificuldades para ir mantendo aqueles que realmente precisam, tá? Então, essas que têm uma vida ociosa, indo de casa em casa, que não querem casar-se novamente, no sentido de regularizar a sua vida, ter uma boa conduta, mas apenas vivendo de prazeres e tudo, essas aí então não podem entrar nesse cadastro que ele está propondo aqui. Verso 13, aliás, verso 14. Quero, portanto, olha só o que Paulo espera para que aconteça com essas viúvas mais novas. Quero, portanto, que as viúvas mais novas se casem, criem filhos, sejam boas donas de casa e não deem ao adversário ocasião favorável de maledicência. Tá? Então, vemos que a santificação não consiste no celibato. Paulo diz que é para casar. O celibato, como vimos no outro capítulo, ele é voluntário. Tá? Mas que as mulheres mais jovens, que ficaram viúvas, devem dar continuidade à sua vida, né? Não que as mais velhas não possam casar de novo, podem, mas principalmente as mais novas, dar continuidade à sua vida na criação de filhos. Essa criação de filhos é ensinando o filho a ser um cristão piedoso, a criá-lo na fé cristã, e não apenas colocar filhos no mundo, né? E dar de comer a ele, não, ensinando ele a ser um cristão genuíno, cuidar do lar e não dar oportunidade ao pecado, como ela daria se ela ficasse ociosa, indo de casa em casa, entregue a prazeres e tudo mais. E ele ainda diz que é fato que algumas já caíram nisso, verso 15. Pois com efeito, já algumas se desviaram seguindo a Satanás. Algumas abandonaram totalmente a fé, após ficarem viúvas, porque o marido pertencia à comunidade cristã, ela vivia lá com ele. Quando ela ficou viúva, ela acabou seguindo a Satanás aí, tendo essa vida ociosa, se entregando a prazeres. Ela não se manteve, na verdade não havia uma conversão genuína, né? Talvez o marido fosse, ela não. E verso 16, se alguma crente tem viúvas em sua família, socorra-as. Tá vendo? Até as próprias mulheres, né? Socorrendo-a, né? E não fique sobrecarregada a igreja, para que esta possa socorrer as que são verdadeiramente viúvas. Então, às vezes a mulher, ela tem, aquela que ficou viúva não tem filhos nem netos, mas ela tem filha, e essa filha é casada. Então, ela também deve auxiliar a sua mãe, tá? Com o que ela recebe de provisão do marido, ela também deve auxiliar a sua mãe, abrigar a sua mãe, para que a igreja não fique sobrecarregada e comprometa a assistência daquelas que realmente estão desamparadas. Vamos lá, verso 17 e 18. Devem ser considerados merecedores de dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino.
pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo. E ainda, o trabalhador é digno do seu salário. O pastor, deve haver uma prioridade entre pastor e pastor. Aquele que se dedica a ensinar o rebanho de fato, para que o rebanho cresça, seja edificado na fé cristã, e não seja, para que a congregação não seja levada por falsos ventos de doutrina, tá? Então esse pastor deve ser mantido pela comunidade cristã. Tá? O pastor, ele não deve exercer atividade fora da comunidade cristã, ele deve ser mantido pela comunidade cristã. Porque se ele tiver que ficar se preocupando com o seu sustento da sua família, com as suas contas, ele não vai poder se esmerar no ensino como ele deveria se esmerar. Ele vai dividir o tempo dele, e isso vai comprometer bastante a qualidade do ensino. Então, ele tem que se esmerar no ensino, cuidar, zelar pela sua congregação, para que perceber quem está vacilando na fé, para que não seja levado aí por ventos de doutrina, né? O que se afadiga no ensino, ele abre mão da vida secular e de conquistas materiais para edificar a fé cristã na vida das pessoas. Então, Paulo fala de honorários e fala que o trabalhador é digno do seu salário, né? São merecedores de dobrados honorários os que se dedicam ao ensino. Não aquele que só prega e ministra os sacramentos, mas aquele que se dedica mesmo a ensinar, a instruir a congregação, né? Pois toda a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Então não adianta uma comunidade cristã ela ter tudo se ela não tem um ministro da palavra preparado para ensiná-los. Para, quando pregar a verdadeira fé cristã, bíblica, e ensiná-los com estudos, nem que for aos poucos, catecismos, as declarações de fé, ensinando certinho o povo, a congregação. Para que ele possa fazer isso, a comunidade tem que manter. Não adianta a igreja ter púlpito, cadeiras, data show, instrumento, um salão enorme, tudo, se ela não tem um ministro da palavra preparado para ensinar essa doutrina. Todas essas outras coisas podem acabar sendo usadas para que essa igreja ela se perca na fé, com ensinos errados, contrários à Escritura. Então é por isso que o mais importante numa congregação é manter o ministério da palavra. Nem que se reúnam nas casas, mas tem que se manter o ministério da palavra. Isso que tem que ser mantido numa igreja. Podendo manter um salão também, ótimo. A Deus toda a glória, melhor ainda, isso é o ideal. Mas pela questão da prioridade, o que tem que ser mantido mesmo é o ministro da palavra, para que essa congregação ela cresça na edificação, não apenas no número de pessoas presentes, mas cresça na sã doutrina, no verdadeiro evangelho, aprendendo corretamente as coisas de Deus. A vida eterna é conhecer a Deus e a Cristo a quem Ele enviou. João 17:3. Então nós vemos aí que o pastor, esse que ensina, deve ter os honorários e merece dupla honra. João Crisóstomo falava que essa dupla honra se refere a respeito e à remuneração. Cuidado aqui em não aceitar denúncia contra o pastor. Tá? Verso 19. Não aceites denúncia contra presbíteros, senão exclusivamente sobre depoimento de 2 ou 3 testemunhas. É muito comum pessoas que combatem a igreja acusarem pastores. O mais visado numa igreja é o pastor. O principal alvo numa igreja é o seu pastor. Dos ataques dos de fora, né? Daqueles que perseguem a igreja, que combatem a igreja, né? Então a igreja, é comum eles levantarem falso testemunho, qualquer tipo de acusação, por qualquer motivo. Então está dizendo aqui, não aceites denúncia contra o presbítero, pastor, né, bispo, nós já vimos isso. Senão exclusivamente sobre o depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Tá? Depois no verso 20 ele fala sobre os pastores que estão em pecado. Quanto aos que vivem no pecado,
repreende-os na presença de todos, para que também os demais temam. Tá? Então, os que vivem no pecado, os que são achados em pecado, não aqueles que pecam eventualmente, mas aqueles que deliberadamente estão vivendo na prática do pecado, sem arrependimento, eles estão vivendo. Pode ser que ele peque, se arrependa e pare, mas se ele estiver vivendo na prática pecaminosa, tá? Ele não pode estar à frente de uma igreja, ele tem que ser repreendido na frente de todos, para que haja temor de todos. Tá? Então, por exemplo, um pastor que esteja... ele não pode ter nenhum tipo de pecado, mas todo ser humano, infelizmente, peca. Existem pecados que são, vamos supor, peca porque falou algo que não deveria falar, se irou no momento que não conseguiu se conter, coisas assim. Agora, aqueles pecados que são planejados, que existe o dolo, que ele planeja e se mantém naquele pecado, isso é totalmente inadmissível para qualquer membro da comunidade cristã, principalmente o seu pastor. Então, se ele for o seu presbítero ali, né, o bispo, se ele for encontrado nessa prática, ele deve ser repreendido na presença de todos, para que haja o arrependimento e que todos temam, tá? Dependendo do pecado, ele nem vai poder mais exercer o ministério pastoral, a não ser que mais tarde, futuramente, de fato haja um arrependimento e uma comprovação do abandono mesmo daquelas práticas. Tá? Verso 21. Conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus e os anjos eleitos, que guardes estes conselhos sem prevenção, nada fazendo com parcialidade. Nós devemos ser, a comunidade cristã e o pastor, né? Devem ser imparciais e justos. Tanto o pastor, se tiver que exortar alguém, né, a tomar alguma medida, como a comunidade, se o pastor estiver enfrentando sofreu alguma acusação, alguma coisa. Tanto o pastor como a comunidade devem ser justos e imparciais, sempre em amor, em bom procedimento, no amor fraterno, no carinho, no respeito mútuo e tudo mais, para que a comunidade cristã ela não seja envergonhada com relação aos de fora e se mantenha a pureza da noiva. A noiva deve ser, a noiva que é a igreja, a verdadeira igreja, ela deve ser imaculada. Se surgir o problema tem que ser tratado e resolvido. Não pode haver permanência no pecado, de jeito nenhum. Não pode haver pecado na comunidade cristã, complacência com o pecado, né? Mas tudo feito com amor, com moderação, com justiça, com imparcialidade, com respeito, né? O amor fraterno é fundamental, tá? E a Bíblia que vai definindo quais são as medidas que devem ser tomadas, tá bom? Verso 22. A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice dos pecados de outrem. Conserva a ti mesmo puro. O impor as mãos aqui, na verdade, é a ordenação, para ordenar alguém para os ofícios, tá? Então, não se precipite, não imponha as mãos precipitadamente, não se precipite em ordenar alguém para o ministério, né? Paulo desejava salvaguardar essa questão, ou seja, proteger o púlpito, proteger a frente de ensino da igreja, proteger a santidade da igreja, né? Muitas pessoas pedem para ser ordenados aos ofícios, algumas mães pedem para que o pastor ordene seus filhos ao ofício e tudo, mas isso deve respeitar o critério da vocação e vida íntegra, santa, experimentado na palavra, tudo como nós vimos aqui no capítulo 3, as qualificações dos bispos, diáconos e presbíteros, né? As qualificações dos presbíteros e diáconos, conforme nós vimos no capítulo 3, tem que passar por todo aquele critério. Tá? Então ele não pode precipitadamente ordenar ninguém. A pessoa chega lá e fala, olha, eu sou vocacionado, então está aparecendo uma pessoa que está ali se destacando no meio, parece que ele é realmente vocacionado e tudo, já chegar lá e ordená-lo a ofícios, não pode haver essa precipitação, tá bom?
Verso 23. Não continues a beber somente água. Usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Aqui é uma mudança abrupta de assunto. Ela é tão abrupta, essa mudança de assunto, que alguns chegaram a dizer que não foi Paulo que escreveu isto. Mas, na verdade, nós podemos ver em outras cartas de Paulo que ele faz uns comentários assim mesmo, de fato. Era um estilo dele. Como ele está escrevendo uma carta, era algo que mais ou menos assim como, olha, lembrei agora, não se esqueça disso. Tá? Te faço essa recomendação. Isso aqui demonstra que Paulo tinha uma preocupação com a saúde de Timóteo. Timóteo, por ser muito jovem, Paulo sabia que o ofício pastoral ele envolve muito, a pessoa se envolve muito na dinâmica da vida das outras pessoas da comunidade cristã, querendo ajudar, querendo ensinar, tornando-se padrão e tudo mais, e acaba esquecendo dele próprio. Muitas vezes até de se alimentar e de cuidar da sua própria saúde. Então Paulo, ele dá isso aqui como orientação pastoral a Timóteo, né? Não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então Paulo demonstra aqui uma preocupação, um carinho, uma preocupação com Timóteo para que ele cuide da saúde. Tá? Aqui ele não... É quase que não beba água, beba o vinho. Mas Paulo, ele fala assim, usa um pouco de vinho, não usa somente água, usa um pouco de vinho. Então, Paulo já sabia aqui que existiam, como existe até hoje, né? Pessoas que não entendem a liberdade cristã. Perguntas do tipo, beber vinho vai conduzir ele ao céu? Essas coisas seriam comuns de aparecer. Escarnecedores, zombadores, pessoas que não entendem a liberdade cristã e podem confundir as coisas. Então Paulo fala, usa um pouco de vinho. Tá? É como se Paulo não estivesse como se Paulo estivesse fazendo questão de não fazer apologia ao vinho, tá? Mas ele recomenda Paulo a usar um pouco de vinho. Então, que ele podia beber o vinho, obviamente que podia, sim. Mas Paulo tem essa preocupação para que essas pessoas de fora, pessoas que combatem a igreja, escarnecedores, não usassem essa questão tome o vinho, levasse para a questão da intemperança, para que Timóteo iria se tornar uma pessoa intemperante, uma pessoa, um ébrio, que ia se embriagar, que ia cuidar da igreja embriagado, e já iam levando, né, para esse tipo de lado, como as pessoas fazem, infelizmente, né? Então Paulo ele usa essa moderação, não beba somente água, usa um pouco de vinho, por causa do seu estômago e tudo, sem fazer ele receita o vinho sem fazer apologia ao consumo indiscriminado, mas ele exalta aqui uma moderação, tá? Verso 24. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo, ao passo que os de outros só mais tarde se manifestam. Quanto mais fiel é o ministro, mais desgastante é não encontrar um meio de corrigir todos os males que acontecem na igreja. Então aqui ele se refere à excomunhão, à disciplina na igreja. Tá? Olha a palavra juízo. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo. Está se referindo à igreja. Não está falando de vida civil. Está falando de pecado, não está falando de crime civil. Está falando de pecado. Está se referindo à igreja. Os pecados de alguns homens são notórios e levam a juízo. Tá? Ao passo que de outros, só mais tarde se manifesta. Então é desgastante para o pastor não encontrar um meio de corrigir males. Males que talvez estejam ocultos ali nas pessoas. E isto é perigoso, né? O pecado notório, que não há arrependimento, aquele pecado público, que não há arrependimento e não há retratação, vai passar por juízo, vai passar pela disciplina da comunidade cristã. E pode acabar com a excomunhão, pode chegar ao ponto da excomunhão, tá? Agora, aqueles que são ocultos, isso é perigoso, mas a seu tempo vai se manifestar. Só que isso é angustiante para o pastor fiel, né? Se houver ali algum pecado ali, que ele não tem acesso para corrigir, tá? Mas aqueles pecados públicos, eles vão ser tratados
e se for necessário, chegará à excomunhão. Se a pessoa se arrepender e abandonar o pecado, ela é reintegrada à comunidade. Se ela deliberadamente continuar a viver em pecado, ela vai ter que passar pela disciplina. E finalmente, verso 25, ele termina o capítulo falando de boas obras, né? Da mesma sorte também as boas obras, antecipadamente se evidenciam, e quando assim não seja, não podem ocultar-se. Algumas boas obras as pessoas fazem em secreto. O apóstolo Paulo, ele diz, o Senhor Jesus diz, não veja a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita. Então, a fazer o bem às pessoas, o cristão não faz propaganda do bem que ele está fazendo. Ele faz aquele bem e ninguém nem fica sabendo que ele está fazendo aquilo, tá? Agora, pela vida da pessoa, você vê que ela é uma pessoa voltada com a intenção, com o coração para as boas obras. Isso é manifesto. Espero que tenha sido para a sua edificação e te convido, porque se Deus nos permitir, nós daremos sequência às pastorais e faremos um próximo vídeo das pastorais 6, tá bom? Iremos até o último capítulo da carta a Tito. Ainda temos o último capítulo dessa primeira Timóteo, depois estudaremos, se Deus nos permitir, a segunda carta a Timóteo e depois a carta a Tito. Que Deus abençoe a sua vida.